Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho de construções geométricas e algumas coisas envolvendo construção de geometria. Mas antes eu decidi fazer uma videoaula explicando um pouquinho sobre alguns instrumentos que nós vamos utilizar. Então vamos lá. Uma borracha de boa qualidade, desde que não manche o papel, é suficiente. Vamos precisar também de um compasso, não precisa ser um compasso desse jeito, pode ser um compasso bem mais simples, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Precisamos de uma régua, essa tem 30 centímetros, mas ela pode ser um pouco menor, 20, 15 centímetros o suficiente. E uma lixa de unha. Não vamos lixar as unhas, isso aqui vai ter um propósito que eu já vou explicar já já. Eu também vou utilizar um pouco uma escala ou uma régua. Perceberam que ela não é graduada? Porque algumas construções não vou usar medidas. É interessante também, caso alguém possua, um transferidor de graus vai nos ajudar, mas só para conferência. Eu pretendo não utilizá-lo diretamente. Sim, para quem quiser conferir alguma coisa e que quiser utilizar. Senão, não tem problema. Também precisaremos de um sulfite, é lógico, ou o papel do caderno. O sulfite é bom porque não atrapalha aquelas pautas, então fica um pouco mais simples, tudo bem? Eu vou começar a falar do compasso para que possamos começar a utilizar. Então, como eu havia dito, o compasso pode ser um compasso simples, não precisa ser um pouco sofisticado como esse ou qualquer outro, mas pode ser um compasso simples. O que precisa ser importante nele é que ele não tenha muita folga aqui, olha, essas hastes, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho dos elementos do compasso, aprender algumas coisas. Aqui nós temos um compasso, essas duas famosas pernas aqui são chamadas de hastes, tudo bem? Isso é esse suporte para segurar aqui que a gente manuseia o compasso, chamado de espiga. Essa ponta metalizada, bem fina agulha, isso é chamado de ponta seca. Deixa eu subir um pouco aqui, tá? Ponta seca, cuidado que ela pode se machucar, pode machucar você, aliás. E aqui nós temos o grafite, também conhecido como mina. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é... Como é que se aponta, como é que funciona isso? Então vamos lá. O grafite, eu aconselho você ter um grafite HB ou 2B. O 2B ele é um pouco mais mole. Quanto mais B, mais mole. Quanto mais H, mais duro. Então se você for pegar assim, um 7H, é o grafite mais duro. Aí 6H, 5H até H, depois tem HB, depois começa a subir o B, que é a escala que vai diminuindo a dureza, vai ficando mais mole. Então vamos lá. Como é que nós trabalharemos assim? A primeira coisa é como é que nós apontamos o compasso. Diferente, como todo mundo imagina, aqui nós temos um lápis. Não é essa ponta cônica. Como é que nós fazemos? Eu vou fazer o seguinte, para não sujar a mesa, eu vou pegar um rascunho, um papel, e vou colocar para que não suje a mesa. Então vamos lá. O correto é que essa altura esteja mais próxima possível. Deixa eu aproximar aqui, deixa eu ver, aqui ó, o mais próximo possível. Cuidado na hora de apertar que você pode estourar, nada aqui de apertar muito. O correto é realizar um chanfro. Então, na realidade, o que nós precisamos fazer, eu vou tentar desenhar aqui, é um chanfro, mais ou menos assim. E com a ponta seca, praticamente na mesma altura. Então, como é que nós fazemos isso? A lixa, você vai inclinar um pouco, tem uma inclinação certa, 45, 30, não importa, um pouco. E você vai apontando até que você consiga fazer essa ponta. Ó, não chegou ainda. Aí você me pergunta, mas por que assim e não convencional? Já vou te explicar o porquê disso. Pronto, ó. Se eu colocar aqui, vamos ver. Ó, percebe o chanfro? Quase na mesma altura. Por que essa facilidade? Quando você for pegar uma medida, por exemplo, eu quero pegar uma medida aqui, é mais fácil de controlar a medida e o traçado do que aquela outra ponta que vocês estão acostumados, ó. Em função disso, então é importante.
Se você tiver a ponta que não está desse jeito, quebra o grafite, faça desse jeito, ou inverta a ponta. É importante e eu quero ver se vocês apontaram desse jeito, tudo bem? Então, beleza. Então, temos o compasso devidamente apertado. O que eu falo apertado é essas hastes não ficarem mole. No meu caso, já está ótimo. E feito o chanfro para trabalhar, vamos ter a régua e o compasso e vamos começar a utilizá-los, tudo bem? Então, a primeira atividade que a gente pode fazer com o compasso é treinar. De que forma? Deixa eu tirar aqui para não sujar. É importante, às vezes, quando você for trabalhar, você ter um paninho, porque senão suja muito. Aqui tem um rascunho, tá? Então, qual a primeira atividade que eu gostaria que vocês realizassem? É o seguinte, treinar. Como é que você treina? Vamos fazer uma circunferência qualquer, ó. Percebam que eu seguro apenas pela haste, ó, sem fazer força. O suficiente para visualizar. Aí, qual é a sugestão? Você vai pôr a ponta seca. Vamos fazer um ponto qualquer aqui. Vamos pôr a ponta seca do compasso e vamos fazer essa construção utilizando o mesmo raio. Ó, daqui para cá você vai fazer. Onde teve a intersecção da circunferência com esse arco, põe a ponta seca do compasso e faça um outro arco. Ponta seca do compasso e faça outro. Ponta seca do compasso e realize outro. Ponta seca do compasso nesse outro ponto. Pronto. Aqui a gente já consegue, faltou o último. Ponta seca do compasso. Vejam as concordâncias, veja que não teve traço duplo, veja que ficou uma coisa bem bacana. Então essa é a primeira atividade que eu vou pedir para vocês, apontar o compasso e fazer esse traçado. Independe de você fazer isso, dá uma treinada, faça outras circunferências, isso depende muito do treino, ponta seca do compasso, mas isso aqui é só para realizar um teste, tudo bem? Vamos para o próximo passo.